Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Interessante. Havia algumas coisas que Suping estava ansioso para dizer. Ao mesmo tempo, ele notou a recompensa por essa missão. Ele perguntou em sua mente, o que é essa pílula de força? Um tipo de pílula elementar que guerreiros de estimação de batalha devem tomar. Eles são eficazes apenas para guerreiros de estimação de batalha de terceira patente e abaixo e podem ajudar a cultivar poder astral. Declarou o sistema. Suping levantou as sobrancelhas. O cultivo do poder astral era um bônus legal. De qualquer forma, ele aceitou a missão, então precisava terminá-la. Ele voltou sua atenção para o assunto em questão. Suping olhou para as duas garotas e se lembrou de algo da conversa delas. Suping perguntou. Além do serviço de treinamento, vocês precisam de serviços de hospedagem? Se seus animais de estimação sofreram ferimentos leves, a cura pode ser acelerada se vocês os colocarem em nosso serviço de hospedagem. Isso foi uma surpresa para Suyanin. Senhor, você pode curar feridas aqui? Apenas ferimentos leves. Enfatizou Suping. Por que você não disse isso? Se o serviço de hospedagem inclui cura, então vale a pena. Suyanin estava interessada. Embora os curandeiros que ela convidou estimassem que seus animais de estimação se recuperariam no primeiro dia da segunda rodada de partidas, a estimativa deles pode ter sido errada. Seria problemático se algo desse errado. Por outro lado, se ela contratasse outro curandeiro, isso lhe custaria uma fortuna de dezenas de milhares. Suping sorriu. Ele não mencionou isso porque os pequenos efeitos do tratamento que vieram com a caneta de enfermagem não valiam a pena serem mencionados em comparação com o benefício da constituição e o poder de aprimoramento da compreensão. Ele não tinha percebido que isso poderia ser um ponto de venda. Mas, acho que não tenho tanto dinheiro comigo. Suyanin estava prestes a fazer o pedido quando se lembrou de que não tinha muito dinheiro sobrando depois de pagar a taxa de treinamento do Rato Relâmpago. Está tudo bem. Eu te empresto um pouco. Lanlelé pegou sua bolsa. Melhor assim, ela nunca conseguiria impedir essa boa amiga dela. Ela decidiu contribuir com essa aposta. Ela acreditava que a loja não seria ousada o suficiente para enganá-los sem fornecer nenhum serviço em troca. Se esse fosse o caso, ela não era uma pessoa com quem se pudesse mexer. Suping revirou os olhos mal-humorado ao sentir a raiva e a anfitrião ilha de vindas dessa garota. Ele se sentiu angustiado, pois tinha que pagar um ponto de energia todos os dias para manutenção. Caso contrário, ele não estaria com vontade de solicitar negócios. Ele era o único que realmente sabia sobre a excelente qualidade dos produtos e serviços fornecidos pelo sistema. Ele ainda estava sofrendo prejuízos com aqueles preços. As pessoas teriam que esperar na fila para o serviço de hospedagem de animais de estimação depois de construir um nome para a loja. Minha boa amiga, eu te pagarei de volta assim que eu juntar dinheiro suficiente. Suyanin ofereceu um sorriso largo e sincero. Lanlelé apressou-a. Tudo bem agora. Escolha seus animais. Temos que voltar cedo. Claro. Suyanin não perdeu tempo. O poder astral que estava em azul claro convergiu para as pontas dos dedos dela. Ela apontou o dedo para um espaço na lateral e uma figura roxa saltou do espaço do contrato e pousou no chão, olhando para cima. Era ninguém menos que o Rato Relâmpago. O Rato Relâmpago piscou quando se viu neste lugar familiar. Ele olhou para cima e viu aquele rosto humano sorridente atrás do balcão. Nesse momento, alguns clipes de memórias inesquecíveis surgiram. O Rato Relâmpago estava mostrando os dentes, como se confrontado por um inimigo formidável. Arcos elétricos estavam piscando por todo o seu corpo. Suyanjin ficou surpresa com esse ataque de medo e o sentimento de inquietação vindo do Rato Relâmpago. Intrigada, ela tentou confortá-lo imediatamente. Suping levantou as sobrancelhas. A pequena coisa estava reagindo muito fortemente, aquele momento deve ter sido inesquecível. Um momento depois, o Rato Relâmpago finalmente se acalmou com o conforto de Suyanin. Dito isso, o Rato Relâmpago ainda estava encolhido em seus pés, em alerta máximo. Venha, Fênix caída. Suyanin chamou outro animal de estimação. Uma chama ardente surgiu do nada. Um pássaro de fogo do tamanho de meio humano surgiu, exalando calor sem restrições enquanto estava completamente banhado em fogo. Esta é uma fênix caída, um animal de estimação com uma linhagem avançada? Suping achou isso interessante. Era um pássaro precioso, mas atualmente, estava apenas na posição superior do terceiro posto, com uma aptidão classificada como pobre força de combate de 4,2. Este pássaro poderia lutar contra aqueles em um posto mais alto se exercesse grandes esforços. O outro era uma besta de pedra feia que parecia uma rocha de formato estranho. Este animal de estimação também era de uma linhagem intermediária, atualmente na posição mais baixa do quarto rank com uma força de combate de 4,3 e uma aptidão classificada como ruim.
Esses são os 3. Suyanin não convocou mais nenhum animal de estimação. Os 3 animais de estimação ficaram dentro da loja e fizeram com que a fachada, que já era pequena, parecesse ainda mais lotada. Suping disse a si mesmo que, quando ganhasse dinheiro suficiente, a primeira coisa seria aumentar o tamanho da loja. No futuro, quando as pessoas viessem deixar seus animais de estimação avançados, cada um deles seria grande, alguns teriam uma dúzia de metros de altura, outros até dezenas de metros de altura. Ele estava com medo de que esta loja não fosse grande o suficiente para acomodá-los. 3 animais de estimação. Uma estadia de 3 dias para ele seria 21.600 créditos. Suping fez o cálculo rapidamente. Senhor, você pode arredondar e esquecer o troco? Lan Lelé disse antes de pagar. Suping respondeu friamente. Sem descontos. Eu sabia. Lan Lelé fez beicinho e bufou. Ela transferiu o dinheiro rapidamente. Depois que o dinheiro entrou em sua conta, Suping deu-lhes o recibo e perguntou. Vocês precisam de mais alguma coisa? Não, nada mais. Suyanin não tinha mais dinheiro e não podia pedir à amiga que pagasse mais por ela. Lan Lelé olhou ao redor e perguntou, perplexa. Isso não é uma loja de animais? Por que não vejo nenhum animal de estimação à venda? Não há animais de estimação à venda no momento. Disse Suping. Uma loja de animais que não vende animais de estimação? O rosto de Lan Lelé tinha uma expressão engraçada. Suyanin também achou essa resposta intrigante. Toda essa loja cheirava a mistério. Certo. Concluímos nossos negócios. Vamos. Lan Lelé não demorou. Ela estava pronta para sair imediatamente. Suyanin confortou seus bichinhos por um tempo, não querendo se separar deles. Antes de partir, ela enfatizou. Senhor, por favor, cuide bem deles para mim. Não se preocupe. A resposta de Suping foi num tom tão suave que não pareceu nada convincente. Suyanin abriu a boca, tentando dizer outra coisa. No entanto, depois de pensar que 3 dias passariam rápido, ela conteve esse desejo. Ela se virou e se afastou. Depois que eles saíram, Suping levou os animais de estimação para a sala de animais de estimação nos fundos. Para a sorte dele, a porta da sala de animais de estimação era larga o suficiente, era uma porta de correr com uma folga de 4 metros, grande o suficiente para um grande tigre com presas passar. Sistema, preciso comprar outra caneta de enfermagem elementar. Disse Suping ao sistema. Claro. Concordou o sistema. Menos 10 pontos de energia. O espaço se contorceu por um momento em um lugar vazio no quarto dos animais de estimação. Um momento depois, um cercado de enfermagem elementar surgiu do nada. Suping se acostumou aos poderes incomuns do sistema. Dando uma olhada no tamanho do cercado de enfermagem, ele de repente começou a se perguntar se a grande besta de pedra caberia em um espaço tão pequeno. O anfitrião não precisa se preocupar. O espaço dentro dos currais de amamentação é independente do nosso. Animais de estimação de todos os tamanhos podem caber. Explicou o sistema. Suping ficou aliviado. Felizmente, o sistema era assustadoramente extraordinário. Ele carregou o pequeno esqueleto e o managar que estavam dormindo nos 2 antigos currais de enfermagem e fez os 3 animais de estimação entrarem nos currais vazios. Os 3 animais de estimação encolheram-se ao entrarem nos currais de enfermagem. A fênix caída, do tamanho de meio humano, parecia um canário vermelho fogo. Quanto ao tigre de presas, com um comprimento de 6 a 7 metros, ele encolheu até o tamanho de um cachorro comum, apenas as manchas de tigre ainda eram visíveis. O pequeno esqueleto e o managar acordaram. Ambos ficaram perplexos após perceberem que seus lugares haviam sido tomados. Suping olhou para o managar. Este era um animal de estimação deixado no serviço de hospedagem que terminaria no dia seguinte. A essa altura, seu dono viria buscá-lo. Como o cliente pagou pelo serviço de hospedagem regular, o gerente teria que o afastar do curral de enfermagem. O sistema comentou de repente com um tom severo. Todos os animais de estimação deixados sob seus cuidados devem ficar em currais de amamentação e não podem ser deixados do lado de fora. O anfitrião deve comprar outro curral de amamentação para o managar imediatamente. Suping ficou surpreso. Mas aquela pessoa só pagava pelo serviço regular naquela época. Como um dono de loja de animais de estimação pode não ter compaixão por animais de estimação? Se você é tão compassivo, por que não me dá um pouco de graça? Aviso. Alerta de profanidade. Quando eu xinguei, sua filha da... Atenção. Segundo alerta de profanidade. Suping se acalmou em um instante. Inspire e expire. Suping havia superado o fato de que ele iria gastar dinheiro. Eram apenas 10 pontos de energia. Dadas suas economias, ele poderia pagar. Além disso, o managar seria recolhido no dia seguinte. Ele teria que adicionar mais canetas de enfermagem mais cedo ou mais tarde.
Vou fingir que paguei do meu bolso a taxa de manutenção de um ponto de energia hoje. Suping suspirou. Ele só poderia ganhar cerca de 100 moedas com hospedagem neste managar. No momento, seria praticamente como se ele estivesse cuidando dele de graça para outra pessoa. Felizmente, isso nunca mais aconteceria. Ele decidiu comprar o cercado de enfermagem, logo, outro apareceu do nada. Continue. Suping deixou o babando managar entrar no cercado. Suping se agachou e deu um tapinha na cabeça do pequeno esqueleto que estava de pé ao lado, perplexo. Ele acidentalmente usou muita força e quebrou sua cabeça. Suping corou de vergonha enquanto rapidamente recolocava a cabecinha no lugar. Ele ficou aliviado depois de ver que os ossos estavam corretamente colocados. O pequeno esqueleto era seu bichinho de estimação e não precisava ficar em um cercado de amamentação. Nessa frente, o sistema não tinha nenhuma exigência. Comprarei um para você mais tarde, quando eu tiver pontos de energia extras. Disse Suping ao pequeno esqueleto. Já que o pequeno esqueleto era dele, ele não podia deixá-lo sofrer. Ele também tinha que aproveitar o conforto. O pequeno esqueleto pareceu ser capaz de entendê-lo. Ele assentiu desajeitadamente. Suping sorriu e voltou para o salão. Ele deu uma olhada em seus pontos de energia, ele fez mais de 300 naquele dia, e somando os 100 e poucos que sobraram de antes, ele tinha um pouco mais de 400 pontos de energia, uma riqueza e tanto. Atualize o piscina espiritual do caos, disse Suping. 100 pontos foram deduzidos de uma só vez. Ao mesmo tempo, a piscina espiritual que costumava parecer um poço seco começou a emitir um brilho radiante ao redor de sua borda. Algumas linhas estranhas apareceram na borda quando o brilho desapareceu. Elas pareciam runas antigas. Piscina elevada para a segunda posição. Suping ficou satisfeito. Uma parte por 10 milhões de aura de caos poderia ser importada para a piscina espiritual de segundo nível. Havia uma chance de que um animal com linhagem sanguínea avançada pudesse ser criado. Afinal, cada animal de estimação com uma linhagem avançada poderia ser vendido no mercado por centenas de milhares, no mínimo, e os melhores valeriam dezenas de milhões e até centenas de milhões. Embora a loja não pudesse vender animais de estimação no momento, Suping pensou que poderia criar um e alugá-lo. Isso seria uma grande fonte de renda também. Iniciar reprodução? Sim. 100 pontos de energia para a criação. Por favor, confirme. Suping não percebeu que a despesa para a criação era 10 vezes maior depois que a piscina espiritual foi atualizada. Sendo o caso, ele só tinha pontos de energia suficientes para 3 rodadas de criação. Após um momento de hesitação, Suping decidiu e confirmou. Ativando a piscina espiritual do caos. A piscina espiritual de aparência seca brilhava levemente, e parecia ver luz das estrelas se acumulando no fundo. Um momento depois, a piscina espiritual retornou ao seu estado original. Nada aconteceu. Uma mensagem apareceu acima do piscina espiritual. A criação falhou. Suping ficou perplexo. Falhou? A criação falhou. Quando a aura do caos forma vida, há uma pequena chance de que o processo falhe. Explicou o sistema. Suping recebeu um choque desagradável. Ou seja, ele desperdiçou 100 pontos de energia por nada, certo? Palavras surgiram acima da piscina espiritual novamente. Continuar procriando. Suping voltou aos seus sentidos. Seus olhos ficaram vermelhos. Eram 100 pontos de energia, convertidos de 10 mil moedas, e tudo isso desapareceu de uma vez. Tente de novo. Suping mordeu os dentes, fazendo um esforço determinado. Após a energia ser injetada, o piscina espiritual do caos mais uma vez começou a brilhar. Suping manteve os olhos bem abertos e verificou quando a luz estava prestes a diminuir. Tudo o que ele viu foi um ovo branco leite flutuando silenciosamente sobre a piscina espiritual. Suping ficou chocado. Um ovo? A piscina poderia gerar um ovo? Seu feitiço de identificação também falhou no ovo. Ele não conseguia dizer o que havia nele. Por favor, recolha. Ainda confuso, Suping pegou este ovo grande que parecia quente. De repente, ele pensou em ovos fritos. Ele estava ficando com fome. Que tipo de ovo é esse? Como eu o choco? Suping perguntou ao sistema. O anfitrião tem que lidar com isso pessoalmente. O sistema passou a responsabilidade. Suping curvou os lábios. Ele conseguia identificar animais de estimação, mas identificar um ovo. Ele deveria pagar a si mesmo e pedir a um especialista da instituição de identificação de animais de estimação para lhe dizer? Pensando bem, Suping descartou a ideia. Ele não tinha tanto dinheiro sobrando. Pedir para um especialista identificar custaria uma fortuna. Ele pensou que poderia muito bem procurar na internet por ovos de diferentes animais de estimação. Talvez ele pudesse resolver o mistério. Ele colocou o ovo na cama de solteiro que ele tinha colocado aqui para tirar uma soneca ao meio-dia quando ele estava na loja.
Ele colocou o ovo perto do travesseiro e cobriu-o com a colcha para mantê-lo aquecido. Tendo feito isso, Suping deu uma olhada na piscina espiritual do caos. Ele decidiu parar de tentar depois de hesitar por um momento. Ele tinha apenas um pouco mais de 100 pontos de energia restantes. A seguir, ele tinha que terminar a missão principal, abrir planos de cultivo e comprar mortes. Esses eram todos os lugares onde ele tinha que investir pontos de energia. Ele tinha que atingir uma espécie de equilíbrio nas economias. Falando sobre a missão de treinamento, Suping lembrou que o sistema lhe concedeu acesso livre a qualquer plano de cultivo uma vez e um número ilimitado de mortes quando ele estava defendendo o nome da loja. Posso usar esta oportunidade para terminar minha missão principal e a missão de treinamento. Suping estava se gabando enquanto saía do salão. O rato relâmpago estava escondido atrás do balcão. Ele acenou para o rato relâmpago enquanto exibia um sorriso de orelha a orelha. Aqui, vamos. Venha aqui. O rato relâmpago estava frisado de medo. Ele estava até usando a habilidade Manto do Trovão. Seu pelo era como agulhas de aço com cargas elétricas. O rato relâmpago lançou um olhar feroz para Suping, tornando-se bastante anfitrião. De alguma forma, o pequeno esqueleto sentiu a intenção anfitrião do rato relâmpago. De repente, o pequeno esqueleto tropeçou na frente de Suping. O pequeno esqueleto cerrou o punho como lutador em defesa. Ele olhou para o rato relâmpago com seus olhos vazios. Havia uma espessa cor vermelho-sangue naqueles espaços escuros e vazios. Suping ficou surpreso. Ele nunca pensou que a coisinha viria para protegê-lo. Ele congelou quando sentiu a tensão, a ansiedade e um pouco de ferocidade na consciência do pequeno esqueleto. Depois de ficar em silêncio por um tempo, Suping pegou lentamente o pequeno esqueleto, então caminhou até a porta e puxou a veneziana para baixo. A luz na loja diminuiu instantaneamente. Suping voltou ao balcão e abriu a janela do plano de cultivo. Sistema, posso levar os 2 animais de estimação para o mesmo plano de cultivo? Suping perguntou. O anfitrião só pode trazer animais com contratos incorporados ao plano de cultivo. Se o anfitrião quiser levar os animais do cliente para treinamento, compre um contrato temporário. Respondeu o sistema. Contrato temporário? A interface da loja apareceu imediatamente. O espaço para a poção do despertar havia sumido e em seu lugar havia um pergaminho dourado que tinha as palavras contrato temporário escritas nele, com um preço de 10 pontos de energia. Esse preço pegou o Suping de surpresa. Isso quer dizer que, no futuro, toda vez que ele fosse treinar um animal de estimação, ele teria que pagar 10 pontos de energia primeiro? Tenho que comprar um contrato temporário, chances de morrer, e abrir um plano de cultivo também precisa de dinheiro. Nesse ritmo, a boca de Suping se contraiu. Ele estava sendo explorado? Ele se sentiu sortudo por não ter continuado com a criação e mantido os últimos 100 ou mais pontos de energia. Caso contrário, ele não teria condições de pagar por essa viagem. O contrato temporário exercerá alguma influência no verdadeiro mestre do animal de estimação quando eu o usar. Embora pudesse antecipar a resposta à sua pergunta, Suping pensou que seria melhor perguntar apenas para ficar seguro. O contrato temporário será sobreposto ao contrato de poder astral e não afetará o contrato do mestre do animal de estimação, nem será notado. Respondeu o sistema com indiferença. Bom. Suping decidiu comprá-lo quando todas as preocupações foram esclarecidas. Quando a energia foi deduzida, Suping viu um pergaminho dourado aparecendo do nada no espaço de armazenamento flutuando em seu mar de consciência. Depois de concentrar sua mente, o pergaminho dourado caiu em sua mão. O pergaminho usado para o contrato temporário era muito macio, e Suping sentiu como se estivesse segurando uma nuvem de névoa. Não havia nada áspero no papel. Como essa coisa funciona? Suping a jogou e a virou. Adicione uma gota de sangue da pessoa que vai estabelecer o contrato e depois colhe no animal de estimação que vai entrar no contrato. Respondeu o sistema. Suping entendeu. Ele se virou e olhou para o rato relâmpago que estava escondido nas sombras. Ele sorriu, presumivelmente de uma forma que o faria parecer inofensivo. Vamos, bom garoto. O rato relâmpago surtou imediatamente. Aquele sorriso era tão estranho que tinha que ser de um pesadelo. O rato relâmpago saiu correndo imediatamente para o quarto dos animais de estimação nos fundos. Suping congelou por um momento e imediatamente correu atrás do rato relâmpago. O quarto dos animais de estimação tinha sido limpo e esvaziado pelo sistema, então o esconderijo do rato relâmpago estava visível. O rato relâmpago estava escondido ao lado do cercado de amamentação do tigre presas. O pelo do primeiro estava coberto de eletricidade enquanto ele mostrava seus dentes ameaçadoramente para Suping. Suping pensou que o rato relâmpago estava ficando sério ao ver a hostilidade em seus olhos. Essa coisinha não era um rato relâmpago comum e Suping não tinha nenhum animal de estimação de batalha poderoso para lidar com ele. Aquela experiência foi tão horripilante. Suping murmurou para si mesmo. Ele franziu a testa e olhou para o rato relâmpago por um tempo.
Este último não pareceu relaxar nem um pouco. Talvez sua presença só deixasse o rato relâmpago mais nervoso porque ele seria um lembrete daquela memória amarga. Depois de pensar um pouco, Suping fechou a porta e voltou ao balcão para dar uma olhada. Ele viu uma garrafa de comida para animais de estimação, partículas de trovão. Elas foram retiradas de uma planta que era parecida com uma espiga de trigo, e havia dezenas delas, cada uma vendida por mais de 50 moedas. As partículas de trovão são ricas em força de trovão e explodirão em fogo. Partículas de trovão são alimentos amados por animais de estimação da família do trovão. Suping sorriu levemente e tirou uma partícula de trovão. Então, ele mordeu o dedo e espalhou o sangue em um canto do contrato. Então, ele voltou para a sala de apostas e abriu a porta lentamente, apenas para ver o rato relâmpago que estava esparramado no chão. Ele se levantou imediatamente e olhou para ele, altamente alerta. Suping não foi perturbar o rato relâmpago. Ele apenas colocou o contrato no chão perto da porta lentamente e também colocou as partículas de trovão no meio do contrato. Feito isso, ele fechou a porta. Depois disso, ele teria que esperar. Enquanto esperava, ele não planejava ficar parado. Ele abriu a porta da veneziana e voltou aos negócios. No entanto, talvez porque sua loja estivesse muito deslocada, nenhum cliente apareceu. Entediado, Suping começou a procurar o ovo na internet. Ele navegou por alguns dos principais sites de animais de estimação, mas não conseguiu encontrar um ovo que fosse igual. Ele encontrou alguns semelhantes, no entanto. Merda, não consigo olhar essa seção de animais de estimação avançados sem me inscrever para uma assinatura. Eu devo pagar. Suping fechou a página indignado. Ele então mudou para outros sites menores. No entanto, não muito tempo depois, o computador travou e caiu. Fui atingido por um vírus? Suping ficou sem palavras. Ele desconectou o cabo rapidamente, com a intenção de reiniciar o computador. No momento, ele sentiu que fora de sua consciência vinha uma linha que estava conectada a ele. Ao mesmo tempo, outra consciência carregava algumas emoções felizes. Ele comeu a comida? Suping ficou surpreso por um momento. A segunda consciência veio do rato relâmpago na sala dos animais de estimação. Da linha de consciência, Suping podia sentir a localização atual do rato relâmpago. Se estivessem muito longe um do outro, a linha seria cortada e ele não sentiria mais a presença do rato relâmpago. Suping esqueceu da falha do computador e foi até a sala dos animais de estimação. Ele abriu a porta e viu o rato relâmpago comendo a partícula do trovão que ele segurava com as duas patas dianteiras. O súbito aparecimento de Suping chocou o rato relâmpago, que voltou para sua refeição somente depois de lançar um olhar para ele. Com o poder do contrato, embora o rato relâmpago ainda se lembrasse daquele ser humano malvado, o sentimento familiar que emanava da pessoa tornou impossível para o rato relâmpago se tornar hostil. Carinha, hora de ir. Suping sorriu. Ele pegou o pequeno sujeito pelo pescoço e voltou para o balcão. Ele colocou o rato relâmpago no balcão junto com o pequeno esqueleto e então foi fechar a porta da veneziana. Janela de cultivo. Suping convocou a função com um pensamento depois de retornar ao balcão. A janela de planos de cultivo surgiu diante dele com brilhos fantasmagóricos, exibindo muitos planos de cultivo listados para ele escolher. O melhor, o mais caro. Suping foi diretamente para a coluna de planos de cultivo top. O número de planos de cultivo nessa coluna era pequeno, mas todos eram os melhores. O menor preço de entrada era de 1000 pontos de energia e o mais caro custaria 10.000 pontos de energia. Comparado a isso, o reino da nuvem de trovão pareceria insignificante. Suping navegou pelos planos de cultivo. Havia uma certa divindade arquiana que custaria 9.000 pontos de energia. Um certo reino de Azura custaria 3.000 pontos de energia. Havia outro terra medieval que precisava de 5.000 pontos de energia. Só de olhar os nomes dos planos de cultivo, Suping podia dizer que eram lugares incríveis. Em particular, havia essa divindade arquiana. Era a divindade. Era o lugar onde as divindades viviam? A mente de Suping foi aberta depois que ele testemunhou as maravilhas do reino da nuvem de trovão. Ele acreditaria se alguém lhe dissesse que havia divindades no mundo. A duração da estadia em todos os planos de cultivo de nível superior é de 1 dia. Se a duração da estadia ultrapassar 1 dia, então o hospedeiro será desconectado à força, ou ele terá o dobro dos pontos de energia deduzidos. Se a duração da estadia for de mais de 2 dias, então 3 vezes os pontos de energia serão deduzidos. Suping leu as introduções. Ele teve uma ideia. Você me deu uma chance de visitar qualquer plano de cultivo por 5 dias. Isso pode ser usado naqueles planos de cultivo de nível superior, certo? Ele perguntou ao sistema. Um momento de silêncio depois, ele ouviu a voz sombria do sistema. Sim. Suping não conseguiu evitar estalar os dedos. Ele estava prestes a pular de excitação.
Se ele entrasse em um plano de cultivo como a divindade arquiana, ele teria que gastar de 40 a 50 mil pontos de energia por 5 dias. Mas graças à sua recompensa, seria de graça. É incrível poder permanecer em qualquer plano de cultivo de alto nível por 5 dias sem amarras. Su Ping estava se regozijando com excitação selvagem. Essa recompensa foi incrível. Demorou um bom tempo para ele se acalmar, mas ainda estava agitado. Não era certo que ele conseguiria terminar a missão principal se permanecesse em qualquer plano de cultivo de nível superior por 5 dias? Se ele não conseguisse terminar a missão em condições tão favoráveis, então ele teria que dizer que a missão principal não era razoável. É uma pena que, dadas as minhas habilidades atuais, a colheita seja limitada quando vou para um plano de cultivo de nível tão alto. O valor do bilhete não pode ser colocado em jogo. Su Ping sentiu pena. Ele só podia andar pela borda em um plano de cultivo de nível superior. Qualquer ser de tal plano poderia facilmente dar-lhe uma surra. Dito isso, esta é uma chance que aparece uma vez na lua azul. Devo aproveitar meus dias lá, enquanto pego comida para animais de estimação ao longo do caminho. Su Ping ficou bastante satisfeito com a recompensa dessa vez. Ele se perguntou se deveria chamar mais pessoas para causar problemas, para que mais missões ad hoc como essa pudessem ser acionadas. Por outro lado, ele acreditava que o sistema não o deixaria explorar uma vantagem. Claro, isso era parte de uma história a ser contada mais tarde. Su Ping rolou a lista várias vezes. Levando o pequeno esqueleto em consideração, ele logo selecionou um plano de cultivo, Reino Caótico dos Mortos-Vivos. Os pontos de energia necessários para entrar neste plano de cultivo eram os mesmos da divindade arquiana, 9.000 pontos. Confirmar. O sistema teve que verificar, pois Su Ping havia selecionado um dos planos de cultivo de primeiro nível do nível superior. Claro. Su Ping sorriu. Como desejar. O sistema mal havia terminado sua resposta quando Su Ping se viu girando em um redemoinho escuro como breu. Ele sentiu seu corpo e sua alma se separarem. Quando ele recuperou a consciência, ouviu a voz familiar do sistema. O anfitrião estabeleceu conexão com o reino caótico dos mortos-vivos. Duração da conexão, 5 dias. Número ilimitado de mortes é concedido durante esta conexão. Por favor, vá por conta própria. Su Ping voltou aos seus sentidos. Quando ele abriu os olhos, uma visão carmesim surgiu em sua visão. 3 enormes luas escarlates estavam penduradas no céu, transformando a abóbada cósmica escura em um vermelho brilhante. Olhando de onde ele estava, ele podia ver vagamente a superfície das luas carmesim. Parecia haver faixas de escuridão que pareciam ser pequenos insetos voadores. No entanto, considerando a distância real entre ele e as luas, ele só conseguia imaginar o quão terrivelmente grandes eram os tamanhos reais daquelas pequenas listras escuras. Ele sentiu um pouco de medo e ouviu um gemido lamentoso. Su Ping olhou para baixo. O rato relâmpago estava enrolado em seu pé, tremendo de medo e olhando ao redor nervosamente. Su Ping começou a verificar os arredores também. Seu coração quase parou com apenas uma rápida olhada. Que visão infernal! As árvores estranhas eram como membros humanos, estranhamente retorcidos. A grama cinzenta e murcha que podia ser encontrada por toda a terra balançava voluntariamente como se contivesse uma forte vitalidade. Ele estava parado na beira de uma floresta desolada e morta, onde parecia ter chovido, e na frente dele havia poças de água com vermes estranhos, como larvas, nadando nelas, e muitos restos mortais e ossos estavam espalhados na grama ao lado da estrada. Até onde sua visão alcançava, este era um mundo onde nenhuma vida podia ser vista. O céu vermelho e o mundo escuro cheiravam a morte e desespero. Enquanto Su Ping ainda estava atordoado, de repente, ele sentiu tanto o pequeno esqueleto quanto o rato relâmpago ficarem alertas. Comparado ao pequeno esqueleto, houve uma adição de medo na consciência do rato relâmpago. Su Ping olhou para cima. Ele viu que 2 figuras em forma humana estavam vagando da floresta esparsa. Conforme se aproximavam, Su Ping pôde distinguir que as 2 figuras eram 2 esqueletos com cerca de 3 metros de altura. Curvados, eles andavam com dificuldade. Era mais como se estivessem se mexendo. O coração de Su Ping batia mais rápido. Lembrando que ele tinha o benefício de mortes ilimitadas, sua confiança foi aumentada. Ele deu o comando de ataque para os 2 pequenos de uma vez. Ao receber a ordem, o pequeno esqueleto cambaleou, como se a morte não tivesse consequências. Por outro lado, o rato relâmpago estava resistindo. Ele ainda estava agachado aos pés de Su Ping. O rato relâmpago sabia que essa pessoa era desprezível, mas nesse ambiente estranho, o humano era o único ser em que ele podia confiar. Por que está tão tímido? Su Ping ficou surpreso. Ele não estava com medo porque sabia que não morreria, mas essa coisinha não tinha esse conhecimento. Era natural que o rato relâmpago ficasse assustado. Isso era um problema. Logo, Su Ping se lembrou do livro de habilidades de guerreiro de estimação de batalha que ele havia pegado.
Ele bateu palmas. Por que ele se esqueceu disso? Ele pensou nisso e o livro de habilidades caiu em suas mãos, vindo do seu espaço de armazenamento. Intenção de matar. 2 palavras bem escritas estavam na capa deste livro de habilidades. Suping abriu o livro para estudá-lo sem hesitação. Quando ele abriu o livro de habilidades se transformou em faíscas douradas que se fundiram em seu corpo. No segundo seguinte, Suping sentiu uma grande quantidade de informações jorrando. Quando ele separou as informações, ele percebeu que havia dominado a habilidade. Intenção de matar. Suping lançou a habilidade no rato relâmpago imediatamente. Era como se alguma substância tênue fluísse para o rato relâmpago através dos laços do contrato. No momento seguinte, o antes nervoso rato relâmpago de repente ficou cheio de sede de sangue e violência. Seus olhos estavam vermelhos e ele mostrou seus dentes afiados. Com uma força tremenda, o rato relâmpago correu em direção aos 2 esqueletos em forma humana. Quando o rato relâmpago avançou, Suping se sentiu mentalmente exausto, como se sua mente tivesse gasto grandes quantidades de energia. No momento, o rato relâmpago passou correndo pelo pequeno esqueleto e chegou perto dos 2 esqueletos em forma humana na velocidade de um raio. O primeiro movimento que o rato relâmpago recorreu foi o mais forte de todos, Corte do Trovão. Um raio pairou sobre sua cabeça violentamente, em um instante, foi comprimido em uma espada de raio. A espada moveu-se em direção a um dos esqueletos em forma humana. Os 2 esqueletos em forma humana estavam se mexendo lentamente, mas no momento em que o rato relâmpago pulou para atacar, os 2 esqueletos voltaram a si. 2 raios de luz vermelha dispararam de suas órbitas oculares ocas. No segundo seguinte, eles balançaram seus corpos violentamente e suas mãos em forma de foice pousaram pesadamente na lâmina de trovão acima da cabeça do rato relâmpago. Com um estrondo, o rato relâmpago foi repelido. O braço do esqueleto em forma humana estava fumegando e queimando, mas o ferimento era pequeno. Era como se o esqueleto pudesse sentir dor. O esqueleto uivou e correu para o rato relâmpago descontroladamente. O esqueleto em forma humana estava correndo a uma velocidade incrível, que era completamente diferente de quando ele estava se contorcendo. Em um instante, o esqueleto alcançou o rato relâmpago e, ao longo do caminho, o esqueleto pisou no pequeno esqueleto que havia disparado. O som dos ossos quebrados era extremamente agudo. A conexão da consciência com o pequeno esqueleto na mente de Suping foi cortada. Reanimar o animal de estimação no local? Sim. Suping disse imediatamente. O pequeno esqueleto era muito fraco e estava meramente no primeiro nível. A habilidade remontagem de membro decepado poderia permitir que o pequeno esqueleto consertasse um osso quebrado. Mas o pequeno esqueleto não poderia se recuperar se fosse esmagado em pedaços. Depois que Suping deu sua resposta, o pequeno esqueleto se remontou no local e voltou à vida. Mas um segundo depois, o pequeno esqueleto foi estampado em pedaços pelo segundo esqueleto em forma humana. Suping decidiu reviver o pequeno esqueleto no local novamente. O pequeno esqueleto se levantou no local imediatamente. Ele olhou ao redor e viu para onde os 2 esqueletos em forma humana estavam indo. Instantaneamente, o pequeno esqueleto foi atrás deles, cambaleando. Ao mesmo tempo, no momento em que o esqueleto em forma humana o alcançou, o rato relâmpago lançou o manto do trovão. Seu cabelo estava em pé na raiz, pois os arcos elétricos crepitavam ao redor de seu corpo. Enquanto isso, outro rato relâmpago se separou e correu em direção ao outro lado do esqueleto em forma humana. Imagem da sombra do trovão. O esqueleto em forma humana não entendeu o que estava acontecendo e continuou atacando o primeiro rato relâmpago com seu braço. O primeiro rato relâmpago foi esmagado em pedaços, mas formou uma bola do raio residual que explodiu no braço do esqueleto em forma humana, causando danos consideráveis. Esse poder de trovão desarmou muito do ar escuro e fétido ao redor do esqueleto em forma humana também. No momento em que a imagem da sombra desmoronou, o verdadeiro rato relâmpago apareceu e mirou no pescoço do esqueleto em forma humana com o corte do trovão. No entanto, o esqueleto em forma humana reagiu ainda mais rápido. Nesse momento crítico, o esqueleto se virou com um grande aumento de velocidade e balançou o outro braço em direção ao rato relâmpago. Trovão relâmpago. No momento em que o rato relâmpago foi atingido, ele desapareceu. Ele pulou sobre o braço do esqueleto em forma humana e o corte do trovão pousou no rosto do esqueleto em forma humana. A cabeça do esqueleto em forma humana foi esmagada para o lado com seu pescoço quase cortado. Sua cabeça estava prestes a cair. No entanto, antes que o rato relâmpago pudesse iniciar o segundo ataque, outro esqueleto em forma humana seguiu adiante. Ele estendeu sua garra afiada e murcha e rasgou o rato relâmpago em pedaços. Sangue jorrou quando o corpo do rato relâmpago caiu no chão. Um momento tão intenso aconteceu numa fração de segundo. O coração de Suping batia forte quando ele viu essa visão à distância. Quando viu que o rato relâmpago foi morto, ele escolheu trazê-lo de volta à vida imediatamente. Menos de um segundo depois que o corpo tocou o chão, ele voltou a existir em meio a faíscas.
O instinto entrou em ação quando o rato relâmpago sentiu perigo após ser trazido de volta à vida. O rato relâmpago pulou para longe imediatamente, distanciando-se do esqueleto em forma humana. Quando o rato relâmpago teve uma visão clara dos arredores, seus pelos se arrepiaram, ele se virou e começou a correr imediatamente. Suping fez uma careta e iniciou a intenção de matar imediatamente. O rato relâmpago, que estava na metade de sua fuga, parou imediatamente. Ele se virou, fez uma careta e correu em direção ao esqueleto em forma humana novamente. Concentre-se primeiro em um esqueleto. Suping passou adiante sua intenção através do contrato. Na maioria das vezes, os guerreiros de animais de estimação de batalha eram os cérebros da equipe e eles tinham que fazer julgamentos claros durante o combate. Neste local de cultivo, não apenas os animais de estimação foram treinados, o próprio Suping se beneficiou da experiência. O rato relâmpago lançou uma imagem da sombra do trovão imediatamente. Os dois ratos relâmpagos estavam correndo em direção ao esqueleto humanoide ferido. Embora a intenção de matar pudesse induzir um estado de loucura no rato relâmpago, ele ainda podia receber a intenção de seu mestre com precisão. O esqueleto em forma humana ficou um pouco surpreso ao olhar para o rato relâmpago se aproximando novamente, imaginando como essa presa poderia voltar à vida tão rapidamente. No entanto, dada sua mente simples, o esqueleto em forma humana não investigou mais a fundo o assunto. Quando os ratos relâmpago estavam próximos, o esqueleto em forma humana correu em direção a um deles. O esqueleto agitou seu braço em forma de foice. Trovão relâmpago. Naquele momento fatal, o rato relâmpago usou o trovão relâmpago, que era raro, e desviou do golpe. Após pousar, o rato relâmpago saltou novamente e usou o corte do trovão para cortar o esqueleto. O segundo esqueleto em forma humana avançou em direção ao rato relâmpago pelo lado. Com um aceno de seu braço, o esqueleto esmagou o rato relâmpago no chão e este último morreu no local. Reviver. Suping decidiu rapidamente. O rato relâmpago foi trazido de volta à vida imediatamente. No entanto, a intenção de matar foi descartada automaticamente. Depois de um segundo com sua mente desfocada, o primeiro instinto que surgiu foi fugir. Os dois esqueletos em forma humana podiam matar o rato relâmpago com qualquer ataque aleatório, o que fazia o rato relâmpago sentir perigo e horror. Suping teve que usar a intenção de matar novamente neste caso. Desta vez, ele teve uma clara sensação de que algo estava sendo puxado para fora dele. No momento em que ele usou a habilidade, sua visão ficou turva e sua consciência também ficou nebulosa. Ele não conseguiu evitar cair de cara no chão. 3 lançamentos de habilidade são o máximo que posso suportar? Tenho que me recuperar me matando. A mente de Suping estava funcionando com dificuldade. Em sua visão, várias figuras estavam misturadas. Ele não conseguia mais dizer se eram os esqueletos em forma humana ou as árvores estranhas ao redor. Tudo estava tremendo e ele estava vendo em dobro. Suping cerrou os dentes. Confiando no último pedaço de força de vontade, ele se levantou do chão e se arrastou para frente. Ele só tinha um objetivo: morrer. Ele não sabia quantos passos deu ou quanto tempo andou antes que uma força forte aterrissasse em sua cabeça. Ele foi atacado pela dor aguda instantaneamente. No segundo seguinte, a consciência de Suping retornou ao espaço escuro, e as opções de renascimento surgiram. A consciência de Suping que quase secou retornou com vitalidade total. Suping escolheu reviver no local imediatamente. A escuridão desapareceu e a visão ao redor rapidamente ressurgiu. Ele viu que os dois esqueletos em forma humana estavam curvados sobre seus corpos a alguns metros de distância, cada um com metade do rato relâmpago em suas mãos, comendo. Aos seus pés estava o corpo despedaçado do pequeno esqueleto. A aparição repentina de Suping chocou ambos os esqueletos em forma humana. Ambos se viraram lentamente. Suping trouxe o rato relâmpago e o pequeno esqueleto de volta à vida imediatamente. Enquanto eles estavam sendo trazidos de volta à vida, Suping viu um dos esqueletos em forma humana correndo em sua direção. Com um corpo de mais de 3 metros de altura, o esqueleto em forma humana parecia terrível. Não era preciso dizer que Suping foi despedaçado antes que pudesse se defender dos golpes. Reviver. No momento em que a dor passou, ela desapareceu sem deixar vestígios. A escuridão surgiu. Suping escolheu reviver novamente. Depois que ele voltou à vida, ele viu os dois esqueletos em forma humana perseguindo o rato relâmpago enquanto o pequeno esqueleto estava correndo atrás dos dois esqueletos em forma humana. Apenas o pequeno esqueleto estava ficando para trás. Intenção de matar. Suping iniciou sua habilidade imediatamente. Quando a fúria de batalha do rato relâmpago foi reacendida, Suping instruiu o rato relâmpago a usar a imagem da sombra do trovão para distrair os outros esqueletos em forma humana com um dos ratos relâmpago, para que o verdadeiro rato relâmpago tivesse a chance de lançar um ataque ao esqueleto ferido em forma humana. Lute. Trovão relâmpago. Suping estava determinado a fazer o rato relâmpago lutar até o fim de sua vida. Mesmo que ele morresse novamente, ele teria que deixar uma marca no esqueleto em forma humana.
Felizmente, o rato relâmpago havia dominado uma habilidade avançada de animal de estimação, trovão relâmpago. Com a ajuda do teletransporte temporário, o rato relâmpago conseguiu escapar do ataque do esqueleto em forma humana por um triz. O rato relâmpago correria para o outro lado do esqueleto em forma humana e causaria dano a ele. Suping trouxe o rato relâmpago de volta à vida uma e outra vez. Após 2 rodadas de intenção de matar, Suping pediu ao rato relâmpago para atrair o esqueleto em forma humana para ele na luta. Após o rato relâmpago morrer novamente, Suping usou a intenção de matar pela 3ª vez, e enquanto isso, ele também tentou sua mão contra o esqueleto em forma humana. Um ciclo de vida e morte se repetia inúmeras vezes. Depois de muito tempo, Suping percebeu que não estava mais tão cansado quanto antes após a 3ª aplicação de intenção de matar. Ele conseguiu ver os arredores e seu corpo parecia estar se ajustando com a exaustão repetida. Um braço do esqueleto em forma humana foi arrancado. O ar escuro e fétido estava rareando até que restaram apenas alguns fios. O esqueleto em forma humana despedaçou o rato relâmpago e usou um fio de ar escuro e fétido para recolocar o braço quebrado que havia caído no chão. Reviver. Após 7 ou 8 vezes de reanimação, o rato relâmpago finalmente exauriu o ar escuro e fétido neste esqueleto em forma humana. Após outro golpe de corte do trovão que cortou a cabeça do esqueleto em forma humana, o esqueleto em forma humana desmoronou de repente, caindo no chão e permanecendo imóvel permanentemente. Está morto. Suping olhou para os restos no chão. Ele ficou aliviado e, ao mesmo tempo, agradavelmente surpreso. O rato relâmpago havia cortado os membros e a cabeça do esqueleto em forma humana e até mesmo cortado seus restos em pedaços, mas o esqueleto em forma humana podia usar seu ar escuro e fétido para recuperar seu corpo. Era praticamente imortal. Suping teria desistido de matar os 2 esqueletos em forma humana se não fosse pelo fato de ter notado os efeitos do trovão do rato relâmpago. Ele poderia conter o esqueleto em forma humana e, a cada vez, o poder do raio e do trovão poderia reduzir o ar escuro e fétido. Tendo lidado com sucesso com um esqueleto em forma humana, Suping pôde ver o amanhecer da vitória. Ele instruiu o rato relâmpago a atacar o outro imediatamente. Bem naquele momento, Suping de repente sentiu um desejo vindo do pequeno esqueleto. Ele olhou com surpresa. Sem saber, o pequeno esqueleto tinha se movido para perto dos restos espalhados de um esqueleto em forma humana. O pequeno esqueleto estava se curvando e verificando os restos. Você quer comer? Suping ficou surpreso com essa ideia. Ele então se lembrou de que os animais de estimação da família dos demônios evoluiriam capturando e se alimentando de seus semelhantes, e os esqueletos não eram exceção a isso. Eles progrediam principalmente comendo os restos mortais de seus semelhantes. A outra maneira era sugar o poder dos mortos-vivos. Vá em frente. Suping deu sua permissão e estava ansioso para ver o resultado. Com a aprovação de Suping, o pequeno esqueleto começou a olhar através dos restos e ossos espalhados. O pequeno esqueleto pegou várias costelas e então as jogou fora após verificar. Mais tarde, o pequeno esqueleto pegou outro pedaço de osso que parecia um dedo. O pequeno esqueleto observou por um tempo e então, de repente, puxou uma de suas próprias costelas para fora e enfiou este osso do dedo de volta para tomar o lugar da costela original. O tamanho do osso do dedo era semelhante ao da costela original. Após a substituição, alguma energia escura surgiu do pequeno esqueleto. Aquele osso do dedo foi fixado com um som de corte. O osso se encaixou suavemente e se tornou uma nova parte do pequeno esqueleto. Fim dos capítulos do 26 ao 30. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!